O termo Law-Tech ou Legal Tech é usado para definir empresas que desenvolvem serviços intensivos em tecnologia voltados para o mercado jurídico. É a abreviação de Law, advocacia, e Technology, tecnologia. Assim como as fintechs, assunto que abordei há poucas semanas aqui, mudaram o setor financeiro e bancário do Brasil, as Law-Techs querem fazer o mesmo, mas no mercado jurídico. Estão conseguindo? Quais são os principais entraves? O Brasil tem um papel de destaque nessa área? É isso que vamos saber nesta edição de O Rio é Tech, que conta com as participações de Bruno Feigelson, CEO da Sem Processo, Chairman da Future Law e Wall Ventures, professor universitário, palestrante e autor especializado nos temas Direito, Inovação e Novas Tecnologias. Aqui à minha frente também o Daniel Marques, que é diretor da AB2L, Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, mestre em Filosofia da Ciência, Ética e Antropologia e doutorando em Direito pela UERJ, com foco em Inteligência Artificial, Ética e RegTech, que eu vou querer saber o que é isso. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Estou com muitas dúvidas e acredito que os ouvintes e nossos espectadores também. Eu vou começar pelo Bruno. Bruno, explica um pouco a origem das Law-Techs, né? Quais os problemas que elas querem enfrentar, né? E tentar resolver, e se existe diferença entre Law-Tech e Legal Tech, que eu não sei. Legal, Beto. Pergunta número 1 mesmo, todo mundo faz. Qual a Pergunta que a diferença gente- entre Law-Tech e Legal Tech? Daniel pode ajudar o Bruno. Ouve muitas frequências, a gente ouve com muita frequência. Pô, Beto, primeiro, cara, uma honra estar aqui com você. Cara, adoro o programa, acho muito relevante. Então, o Rio de Janeiro tem tudo para ser a nossa Califórnia aí brasileira, e eu acho que todo o teu projeto é muito relevante. Isso é muito legal estar podendo falar das Law-Techs, e principalmente com o Daniel, nosso diretor executivo aqui, o cara do ecossistema. Então, eu tô muito honrado e muito feliz. Cara, qual que é a grande questão, né, em termos de Law-Tech ou Legal Tech? Vou chegar para explicar um pouco essa distinção, se há ou não entre esses termos. É sempre a dúvida que a gente é provocado. Mas o fato é o seguinte, o advogado e a advogada, eles tendem a ser o último bicho da cadeia tecnológica. Então, se você pensar no estereótipo de um advogado, você vai pensar numa pessoa ali com uma roupa... talvez terno e gravata, abotoadura, super formal, gravata, citando latim. Então a gente está no mundo hoje de TikTok, que as pessoas não têm atenção, é figurinha, agora no WhatsApp lá a aplicação que você grava videozinho, não é nem mais áudio. E o advogado muitas vezes ele não está conectado por uma série de fatores com essa nova realidade. E o mundo está numa transformação muito grande. Termos sociais, econômicos, essa avalanche, né, de mudanças tecnológicas, numa aceleração muito grande. Então, a nossa tese, o que a gente atua, eu, o Daniel e todo esse ecossistema, é com dois aspectos principais. Ajudar que os advogados e advogadas usufruam de toda a tecnologia disponível para que eles possam fazer seus trabalhos da melhor forma. Então, no mundo que existe instantaneidade, velocidade, você precisa de tecnologia para ser mais assertivo, para ter mais acurácia, para ser mais data-driven. E, por outro lado, o advogado e a advogada precisa entender desse linguajar, desses novos desafios para poder trazer soluções. Então, é nesse caldo cultural que a gente está inserido. Eu, particularmente, com Sem Processo, Future Law, várias Law-Techs. E a B2L nasceu um pouco disso. Vou deixar o Daniel contar aí que ele que é o nosso representante, mas só a palhinha aí da distinção de Law-Tech para Legal Tech foi o seguinte. Quando se iniciou o movimento, né, começou num grupo do WhatsApp, eu e o Matheus, a gente se conheceu, a gente era empreendedor ali de Law-Techs, não existia o nome, já tinha fintech, já tinha super movimento, a gente era o patinho feio, ninguém queria inovar no mercado jurídico, ninguém queria ouvir o que a gente estava falando, e a gente resolveu criar um grupo para gerar densidade. Então a ideia era trazer toda menina, menino, se fosse um juiz, uma juíza, qualquer pessoa que estivesse inovando no mercado jurídico, para a gente ser entendido como grupo. E não tinha um nome. E a gente falou, tem fintech, tem health tech. Aí eu falei, vamos fazer Law-Tech. E eu lembro que na época tinha uma pessoa no grupo que já tinha ido para os Estados Unidos e falou, não, existe esse movimento fora do Brasil, se chama Legal Tech. O nome tá errado. Aí eu falei, mas legal, law é muito mais sexy, tudo que tem law pega, e legal é um nome meio chato. Vamos fazer Law-Tech. E acabou que o nome pegou muito forte em termos globais, inclusive. E hoje, se você pesquisar no Google, por exemplo, no Reino Unido, na Austrália, você vai encontrar mais referências a Law-Tech que Legal Tech.
E aí, no início da associação, tinha essa discussão. Advogado não consegue chegar a consenso nem no nome da associação. E aí, cada um se autodeclara de qualquer jeito. Então, Cada um avançamos. escolhe, então. Exatamente. Não, e o bom disso é que ficou bem sexy, né? A B2L. Teve até uma pegada tecnológica aí sem querer, né? Isso, Robozinho, nome de robozinho do Star E Wars. aí várias associações começaram a surgir com dois também. Com dois eu tinha uma banda chamada NB2, No É. Balanço Brasileira, nessa onda, né? Foi anterior. Então, a Isso. B2L que veio na tua... 2000, em 2000. Sim, realmente não existe essa distinção entre low-tech e legal-tech. São dois nomes, dois conceitos para expressar a mesma realidade. E aí qualquer exercício intelectual de querer distinguir essas duas realidades, ela é equivocada. Né? Se utiliza mais na Inglaterra o termo low-tech, na Austrália, como o Bruno comentou, e nos Estados Unidos e outros países mais o termo legal-tech. E assim, eu acho que é bacana também essa história, porque assim, a B2L, quando ela surge, né, ela surge com vários advogados, não só advogado. Por exemplo, o Matheus, que é um dos fundadores, ele é engenheiro. Se você quer discussão, coloca um advogado sozinho na sala com ele mesmo, né? Vênia, data vênia, né? Contestação. Então, assim, aí essa primeira discussão é essa. É low-tech ou legal-tech? Cara, coloca os dois. Né? Então, a B2L, e esse é muito bacana porque mostra um pouco o DNA da B2L. Cara, ao invés de ficar discutindo o sexo dos anjos, né, a natureza jurídica dos conceitos, cara, a gente tem que criar um movimento que ajude a transformar o direito à justiça, porque as pessoas necessitam dessa transformação, a sociedade necessita. Então, em vez de ficar discutindo isso, vamos formar essa comunidade e colaborativa, né, para transformar o direito e a justiça. E aí outras discussões surgiram também, né? Só entra low-techs, empresas startups, porque o termo health tech, fintech, geralmente ele é muito associado a startup. E aí, novamente, essa foi uma outra discussão. Você não, cara, o grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande, né? Eles podem aprender mutuamente. E foi uma decisão muito acertada, porque logo depois teve investimentos, M&As, né? Que ajudou a acelerar o ecossistema. E aí, novamente, colaboração a resposta. E a terceira discussão foi se no movimento deveria ter só empresas de tecnologia jurídica, ou então se deveria ter escritório, departamento jurídico, autônomo. E aí, novamente, cara, tem que estar todo mundo aqui. Né? Claro que as low-techs é a espinha dorsal, né? São os associados à B2L, e tem os associados parceiros, que são as outras categorias. Porque sozinho a gente não consegue fazer essa transformação. Daniel, como é que você fala, né? A gente é a Associação Brasileira de Low-Tech. A gente não é mais só uma associação, a gente não é só brasileiro, só ficou o nome da ideia original ali. E não é só low-tech. E não é só Low-Tech. Então, transcendeu muito, né? A gente vê hoje a B2L como um verdadeiro ecossistema e é o maior ecossistema global de direito e inovação. Que legal, cara. Que bacana. O que vocês fazem? Quais são as atividades que vocês promovem? Eu sei que tem muitos eventos. O que rola? Cara, o maior desafio que existe na B2L hoje em dia, né, quando a gente fala de inovação jurídica, acho que é um passo atrás para poder responder essa pergunta. A primeira coisa que nos vem à mente é a tecnologia. Só que sem tecnologia você não inova, mas só com tecnologia você também não inova. Então é necessário também os outros dois elementos. Quais são os outros dois elementos? É necessário um novo modelo de gestão e é necessário também um novo modelo de cultura, aquilo que a gente chama de gestão 4.0, cultura 4.0 e tecnologia 4.0. E por que 4.0? Em referência à quarta evolução industrial. Por isso que a gente fala de advocacia 4.0, direito 4.0, e até a expressão 4.0 nasce na B2L. Né? Deu uma discussão que a gente teve, quando eu estava na universidade ainda, o primeiro evento que a gente organizou era a advocacia 2.0. É bom que hoje está na internet, você acha tudo. O teu histórico está todo mapeado. Histórico. E aí era 2.0 o primeiro evento, só que depois que terminou o evento, aí discussões filosóficas, cara, mas por que 2.0? Isso é uma coisa interessante, né? E o Daniel tá falando duas coisas. Primeiro, porque a ideia, quando começou esse movimento, todo mundo começou a ficar interessado. Então a gente de patinho feio, que eram as pessoas que estavam falando sobre inovação, e no mercado hiper tradicional, a gente passou a ser sexy cool. Então, assim, eu até falo isso muito hoje, a inovação é o novo mármore. Então, antigamente, o que era legal era ter um escritório cheio de mármore e tal. Hoje, o legal é você ser inovador, dinâmico, acelerado. Então, a coisa começou a tomar um contexto e as pessoas começaram a chamar a gente para falar sobre o que estava acontecendo. E a gente começou a dominar de advocacia 2.0, porque a gente queria trazer um contraponto de tudo aquilo que vinha diferente. Você falou, cara, muito arrogante, né? Então quer dizer que, porra, daqui pra frente é tudo e daqui esquece. Não, pelo contrário, o Daniel tem... A gente quer combater, às vezes, a arrogância que existe na advocacia com mais arrogância. Com mais né? arrogância. Pô, então o nosso... Não, pô, pelo contrário, assim, é óbvio que e tem muito valor, e o Daniel, a gente fala muito isso, né? Tem muito retorno também dos valores principológicos da base da advocacia, porque a tecnologia oportuniza você ter mais empatia, se conectar melhor, ter mais tempo. Então a gente pode até falar disso, de que maneira que, embora a inovação, ela retroage aos princípios mais basilares do que o direito deveria ser.
E o que o Daniel estava falando era isso. Acabou, a gente começou discutindo e aí a gente chegou a essa conclusão do 4.0, que foi uma nova denominação que inclusive inspirou o judiciário. Então teve o CNJ 4.0, o ministro Fux, quando estava lá à frente do CNJ, criou um movimento, hoje tem judiciário. Então a gente acabou denominando todo o movimento de inovação no mercado jurídico virou 4.0 nessa visão. E o que é interessante o Daniel, você bem falou a formação dele, filósofo, a Tainá também tem uma super bagagem acadêmica, então no início da B2L, todos nós e mais pessoas somavam esse grupo, a gente discutia muito. Então, às vezes, coisas óbvias que a gente olha. Então, por exemplo, o evento desse ano, o Daniel brilhantemente escolheu um tema ali ligado à arte, direito além do direito. Você entrava lá, tinha Van Gogh. Então, tem uma conexão, que o Daniel falou, para mudança de mindset, e é tudo muito bem pensado e é tudo muito fundamentado. Então, às vezes, a gente está discutindo ali Platão para chegar numa conclusão de uma nomenclatura. Então, teve muita cabeça legal pensando, foi esse think tank que a gente criou e hoje eu acho que o resultado decorre muito dessas escolhas acertadas de ser inclusivo, escolher a nomenclatura correta, o posicionamento correto, e isso ganhou uma dimensão que está muito além da gente, né? Então é muito legal. E o mercado, que é mais, quer dizer, o setor é bem tradicional, como você falou, há resistência, não há, tem gente que não quer nem saber, quer dizer, escritórios, como eles veem vocês, né? São os cara, esse galera são os hippies aí do direito. Já fomos mais. Acho que a gente é mais mainstream. A gente já foi mais alternativo, a gente é mais pop, né, Daniel? Com certeza. Eu me lembro muito bem quando a gente começou lá na B2L, foi em 2017, né? 2016, 2017. E aí, quando a gente ia falar com os escritórios, a gente falava Lotec, Ligotec, o cara, o quê? Liga o quê? Né? Então, era realmente, até o próprio termo não era conhecido. Até a sua pergunta anterior, né? O que a B2L faz? Então, a partir dessa visão de o que é inovação jurídica, nosso grande propósito é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade exponencial e colaborativa, essa realidade 4.0 que a gente está vivendo. E a gente tem 3 grandes objetivos, que é educar o mercado. A gente tem 1.300.000 advogados, pessoal. É o maior número de advogados por habitante do planeta Terra. Tá, ok? São os big numbers que o Bruno trouxe para o mercado, das primeiras palestras que ele trazia. A gente repete isso, os quad náusea, trazendo latim também. Há uma década. Até o vômito, a gente repete isso já tem uma década. E ainda, as pessoas, você ainda encontra muitas pessoas, a ampla maioria das pessoas e advogados não conhecem esses números, né? Então, você tem aí 1.300.000 advogados, você tem 1.600 cursos de direitos, 1.800, perdão. Não, é engraçado porque quando eu já fiz palestra falando de 1.200, hoje está em 1.600, acho que até o número de advogado está em 1.500, 1.500.000. Assim, o número galopa. Então, assim, exponencial mesmo. Passa 3 anos, a gente nem lembra e os números só vão crescendo. E isso é surreal, é muito grande. Então, assim, nesse mundo complexo, né, o modo em que a advocacia era conduzida anteriormente, ela não estava mais conseguindo, não está conseguindo mais atender as demandas da sociedade. Então, a B2 ela surge para unir esse ecossistema e falar assim, cara, a gente precisa fazer algo diferente. Né? A gente precisa fazer algo diferente, onde que envolva tecnologia, mas envolva um novo modelo de cultura e um novo modelo de gestão. Então, a partir disso, a gente ajuda a educar o mercado, a organizar e fomentar o ecossistema. Também toda a parte de influência regulatória. Né? Vou a Brasília, participo de sessões legislativas, né? A parte de advocacy, de defesa dos interesses. E não só da Lotec e da B2L, mas também da inovação como um todo. Né? Porque é importante, já que somos uma associação que tem muitos advogados, de apoiar a inovação. E a partir disso, a gente tem 18 programas diferentes. É Demo Days, é mentorias, é o evento da B2L, né, encontros com associados, onde vai fomentando. Tem um selo da B2L que a gente lançou os 2 primeiros livros em parceria com a Future Law. Né? Então, o que é Future Law? É empresa de educação. Só um passo antes, eu acho que o legal da B2L é isso, ela é muito exponencial. Então, ela tem muita coisa que orbita em torno da B2L e é muito exponencial, com quase 1.000 associados. E respondendo ainda a pergunta antes de chegar na Future Law, você perguntou como é que o mercado reage. É o que eu falei, isso 2016, cara, as pessoas nem abriam a porta pra gente, departamento jurídico escritório. Hoje, acho que é o maior orgulho a gente poder falar isso, que, cara, os maiores escritórios do Brasil hoje são todos associados da B2L. Isso gerou uma transformação. Hoje você tem área de Legal Operations, tem de Visual Law, tem áreas de inteligência artificial dentro dos grandes escritórios fazendo aceleração de Lotec. Então, essa pergunta você fala assim, cara, será que esses caras vão ter uma fricção? Num primeiro momento pode ter ocorrido, mas eu acho que foi conduzido de maneira tão legal que eles foram puxados para dentro do movimento e isso gerou uma transformação e vem gerando cada vez mais. Então tem tanto escritórios novos que já nascem com essa pegada, como os escritórios mais tradicionais e os que optaram por isso estão crescendo muito. Quem não optou por isso está, infelizmente, ficando para trás porque
É a realidade, né? Você fez o programa de fintech, foi muito legal aí, acompanhei. Você vê, o Nubank passou o número de correntistas do Banco do Brasil. Então, assim, o escritório ele não quer atender o Nubank? Quer. Ele não quer atender uma Creditas lá da Bruna? Quer. Então, se ele não tiver esse fit cultural, e mesmo as empresas tradicionais, o Itaú, o Santander, se inovaram, estão vendendo cripto. Então, se você não conecta com essa linguagem desse novo mundo, você está para trás. Então, o que a gente vê hoje é exatamente isso. O Daniel falou da certificação, talvez o Daniel tenha os números. Cara, incrível. Você vai no evento da B2L, cara, jurídicos de empresas gigantescas, escritórios lá se certificando, cumprindo os requisitos, e tem toda uma questão de quesitação de quem está usando tecnologia. Você vê uma transformação, assim. Isso, eu acho que o mundo do direito, ele era uma coisa antes da B2L, e ele é uma coisa completamente diferente, e não só tecnológico, como o Daniel falou. Cara, com mais diversidade, mais dinâmico, mais horizontalizado. Então tem toda uma mudança cultural para que essa transformação ocorra. Não é, vou botar um software. Você tem que mudar a estrutura organizacional, né? Desde o ano passado a gente começou com a certificação de Departamento Jurídico 4.0, depois Escritório 4.0, onde tem regras objetivas, não é uma premiação, primeiro, segundo, terceiro, mas é como se fosse um ISO, uma certificação em que se você cumprir os requisitos mínimos, você ganha a certificação que tem que ser renovada a cada ano. Qual foi o objetivo disso? Sair da justiça, sair do direito apenas da palavra para a realidade, porque, infelizmente, muitas vezes na advocacia tem muita questão do pavonear, né? Eu faço aquilo, eu sou 4.0, eu sou inovador, beleza, cadê as provas de que você está inovando? Mas não é só isso. Também é como se fosse um guia, porque às vezes o escritório está perdido. Cara, para onde eu começo? O que eu faço? Né? Qual o mínimo necessário para criar os fundamentos e alicerces para estar inovando? Um departamento jurídico. Então também se criou um conjunto de requisitos que fala assim, cara, faz isso aqui é o mínimo para você impulsionar a inovação e transformar e estar liderando esse mercado. Imagina isso em termos de mercado, e aí, é o que o Daniel falou, as Lotec são a espinha dorsal. Então imagina como isso é estimulante. Você vê os escritórios e empresas querendo ser certificados, porque inclusive os CEOs, as CEOs, os CFOs, as CFOs estimulam que eles querem jurídicos inovadores. Então ele corre atrás da certificação, ele acaba contratando mais Lotec e isso vai abrindo o mercado. A gente teve há mais ou menos um mês atrás nos Estados Unidos, a Thomson Reuters comprou a CaseTex, que foi uma empresa que criou uma solução de inteligência artificial com base no ChatGPT por $650 milhões. Então você tem uma dimensão dos números desse mercado. Então o mercado está crescendo muito, os orçamentos para tecnologia, para inovação são crescentes, e é toda uma indústria, nova que está se formando no país que tem o maior número de processos judiciais, o maior número de advogados. Então é uma grande indústria que tem no Brasil, um potencial econômico grande. Me veio uma pergunta agora, e o governo, como é que está acompanhando isso? Como é que vocês veem? Há interlocução, eles estão... porque na parte de fintech, o Bruna, Banco Central, o Daniel hiper falaram forte, que eles né? estão super bem, né? Como é que está isso na esfera Quando se fala em mercado financeiro, de fato, o governo ele é, na verdade, um grande promotor, né? Você vê o próprio surgimento através do Banco Central do Pix, né? Cara, se transformou, foi um change game no mercado, né? Uma mudança no mercado. Agora vai sair o real digital, né? Quando se fala em direito, mas eu acho que o grande problema não é só o governo como um todo, né? O direito até ontem, a tecnologia do direito até ontem era um papel e uma caneta, né? Enquanto que outras ciências só surgiram devido à tecnologia. Então você pensa na física quântica. Isso era possível porque tinha instrumentos para poder medir as partículas subatômicas, né? O microscópio com a biologia. Mas o direito não precisava desses instrumentos. Só que a nova sociedade de dados, a sociedade da informação hiperconectada, obriga, porque onde tem sociedade tem direito, e a sociedade mudou, o direito está mudando também. Então é algo novo, né? É algo recente. Então eu acho que tem boa vontade, mas muitas vezes não sabe qual é o caminho, para onde ir. E complementando, o que acontece? O Estado, onde que se vê muito presente no direito? O direito ele perpassa todas as agências, todas as leis. Isso que é engraçado, né? O direito ele está presente em todos os aspectos da vida. A gente lançou um livro agora, Família 4.0, que a ideia é tentar entender como são as interseções entre tecnologia e o direito de família. Então, como é que são os novos relacionamentos, como é que a tecnologia interfere nisso. Então você vê desde o direito de família ao direito corporativo. É óbvio que a gente acaba falando mais de empresas, porque é onde a gente acaba atuando mais, mas ele se espalha... Impacta todas as esferas. Todas né? as esferas. Todos os temas. Todas as esferas. E assim, quando você vai ali num Detran da vida, tem o direito ali, de alguma forma, é a tecnologia. Mas é óbvio, quando a gente pensa no direito, qual é o primeiro pilar do Estado que está conectado? O judiciário. E sempre tem essa dúvida. Cara, como é que o judiciário enxerga isso? Ele quer, não quer?
a gente às vezes não valoriza as coisas no Brasil, então, em que pese a gente tem o maior número de processos judiciais, aonde tem a maior dor vai ter a maior solução. Então, o Brasil hoje é um dos países mais avançados em termos tecnológicos de judiciário. Processo eletrônico, a tecnologia utilizada nos tribunais, muita inteligência artificial sendo utilizada. Então, eu vejo com muito bons olhos. Assim, o judiciário está inovando muito. E as próprias outras esferas, Ministério Público, você perguntou da Future Law, a Future Law foi uma empresa que a gente fundou, é uma EdTech, porque a gente começou a sentir essa dor que era, os advogados querem ser educados. Eu lembro que... letramento do novo direito. Do novo mundo. E assim, o Daniel não deixa mentir. A gente teve no CNJ, que a gente foi nessa parte que o Daniel falou de advocacy, a gente estava lá no CNJ para contribuir, e os ministros, super pompa em Brasília, e aí pediram para a gente fazer uma exposição, eu fiz uma palestra, no final um determinado ministro falou, Bruno, adorei. Cara, que legal, slide colorido, né? Porque eles não estão nem acostumados a alguém chegar lá em Brasília trazendo a coisa, desenhos, né? E a gente tem um aspecto lúdico, a tecnologia mexe com esse lance de você brinca. Óbvio que tem um contexto sério, mas a gente não tem o receio de pisar ali no lúdico, legal, até para ilustrar. São hippies. Pronto. Estamos livres. Artista. Exatamente. Somos mais artistas do que advogados. E aí no final eu falei assim, cara, adorei, mas é o seguinte, tem um glossário, porque assim, eu não entendi metade das palavras das quais você falou. E isso ilustra bem esse movimento. Então a gente criou a Future Law ali em 2017. Hoje a gente tem 40 cursos online disponíveis. A gente teve mais de 20 mil alunos. E o que é interessante? A gente foi contratado pelo STF para inovar no STF, no STJ, na AGU. Então a gente vem dando curso não só para iniciativa privada, para os grandes departamentos jurídicos e escritórios, como para o poder público. Você imagina o STF contratar uma EdTech para entender como inova. Então, eu sou muito otimista nessa inovação perpassando o Estado e isso vai trazer resultados positivos para, no final, o cliente que quer um processo mais célere, um julgamento mais adequado. Então, eu vejo o judiciário muito... O próprio Fux, né, a gente teve a honra de contar com ele no evento do ano passado. Ele foi um que avançou muito quando teve à frente lá na presidência do tribunal. Ele... criou o CNJ 4.0, criou todo um programa, Visual Law. Posso contar essa história do STF? Claro, vai lá. No meio da pandemia, o STF, como eu falei, tinha procurado a Future Law, uma sócia nossa, para a gente fazer o curso do STF. Cara, discussões, conversas, e aí tinha uma última reunião que ela falou assim, Bruno, você pode entrar numa call, aquela época, todo mundo afastamento social, Você pode entrar numa call porque ela está com uma dificuldade de entender o que é inovação, que é muito do que o Daniel falou da certificação. Às vezes é muito intangível, né? O que é inovar no direito? Então, você pode dar uma palhinha lá? Eu falei, cara, eu posso, mas é o que você falou ali de artista. Olha, eu me sinto livre a falar o que eu quiser, tudo bem? Não, tudo bem, Bruno, pode falar o que você quiser. Cara, tava naquele momento tenso, político, de o Bolsonaro é o presidente, fecha o STF, abre o STF, tava naquela discussão muito grande. E aí, cara, falando sobre contratação da Future Law, eu virei e falei assim, cara... para as diretoras todas, só não estavam os ministros, mas toda a cúpula lá do STF, eu falei, cara, vocês... o STF, ele tem um monopólio? Cara, imagina, eu, advogado, mestre doutor, pós-doutor em Direito, perguntando um momento crítico ali de tensionamento institucional, né, cara? Aí, cara, a Aline, que é essa sócia, fechou a câmera, todo mundo começou a fechar a câmera. Tipo assim, eu entrei numa encruzilhada que, assim, entrei no assunto político. Ou eu vou agradar 50%, ou eu vou desagradar 50%, todo mundo falou, Bruno, cara, agora acabou com esse negócio. Ela falou, não, Bruno, tá na Constituição que o STF ele tem um monopólio. Eu falei, cara, permita-me discordar. Quem ainda tava com a câmera aberta fechou. Ficou aquele climão. Eu falei, cara, o que eu acho? Você vê, tem muito site hoje que divulga as decisões do STF. O que é o exercício do STF? É um exercício hermenêutico, é você julgar e criar uma decisão. Se as pessoas estão consumindo esse conteúdo por um site, às vezes até de uma Lotec, das quais a gente admira e é a nossa associada, esse cara está concorrendo com você, porque ele é um canal de transmissão do teu conhecimento e se ele destacar uma decisão, se ele tirar uma decisão, isso vai influenciar toda a vivência do mercado jurídico. Então você tem um concorrente, você tem um monopólio em decidir, mas você não tem o monopólio de divulgar. Você deveria ter seu canal primário. O advogado deveria entrar no site do STF e receber a notícia em primeira mão, porque aí você vai conseguir não ter nenhuma camada. Você bem conhece o mundo jornalístico, você conta uma matéria, você influencia a forma que você escreve uma manchete, etc. Ela falou, cara, é verdade. Falou assim, mas e aí, o que isso tem a ver com inovação? Eu falei, cara, por que a gente começa a usar Visual Law dentro do STF? E o STF hoje usa linguagem visual, gráficos. Então você pega hoje decisões do STF, ele simplificando porque ele quer chegar ao máximo de pessoas e ser mais compreendido. Então, para mim isso é um case interessante, mas você vê, quando que a gente imaginar um tribunal querendo facilitar
a sua forma de ser compreendido por advogados e talvez até por não advogados. Então, isso é um sinal dos tempos e de para onde que a gente está arrumando. Então, Legal. E aí, quando a gente fala de inovação também no Poder Judiciário, tem vários projetos muito interessantes rodando no Judiciário como um todo, especialmente liderado pelo CNJ. Então, você tem aí, por exemplo, o DataJude, que busca unificar todas as bases de dados dos tribunais, porque a gente tem 91 tribunais que são ilhas isoladas, que não se comunicam entre si, não existe uma interoperabilidade dos dados. E esse é um obstáculo até para o desenvolvimento tecnológico. Então, você vê criando o DataJude, você tem um projeto Synapse, onde tenta unificar todas as iniciativas de inteligência artificial que tem nos diversos tribunais. Então, você tem vários movimentos, né, de estar inovando. Então, existe uma vontade, existe um desejo. Durante a pandemia, quando o FUX estava à frente, você teve as audiências online, né, foi um dos primeiros países do mundo a conseguir mudar a chave rapidamente para as audiências online. Então, existe uma boa vontade, existe um desejo, existe coisas práticas. A gente vai até agora divulgar em primeira mão, pessoal, né, mas aí acompanhe, em setembro a gente vai estar lançando, né, o livro Open Justice, que é Justiça Aberta na Era da Hiperconectividade. E aí eu estou coordenando esse livro junto com o Ronaldo Lemos, tem vários autores. O Ronaldo é grande amigo, que legal. Coordenando junto com o Ronaldo Lemos e o prefácio é do Fux. Né? O Fux que esteve conosco na abertura do evento da B2L ano passado. Então, assim, existe um desejo muito grande como um todo de que a percepção de que é necessária a mudança, acho que ela já é unânime. Né? Agora, acho que o grande desafio às vezes acontece é como a gente faz essa mudança. é isso. Porque assim, às vezes a gente fala de mudança, mas desde que não mude muito. Eu me Faz lembro um muito pouquinho, bem, né? contando a história, né? Eu estava uma vez participando de uma audiência pública do consumidor.gov, que foi liderado já pelo Luciano Tim, pela Juliana Domingues, né? Juliana Domingues, o CNJ que criou o consumidor.gov. Dentro do Ministério da Justiça, criou-se se criou a Senacom e o consumidor.gov, que você faz a mediação e conciliação para a resolução de conflitos. Eu já não sei mais os números, mas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, já tinham sido resolvidos mais de 2 milhões de conflitos, totalmente gratuito, onde o índice de resolução era de maior do que 80%. Maravilha. Muito mais eficaz do que a justiça tradicional. Sim. E eu estava participando de uma audiência pública que tinha outros órgãos, eu não vou citar agora nomes, que não eram muito favoráveis, dando argumentos do tipo, não todo mundo tem acesso à internet, mas nós já existimos. Para que isso? Né? E aí existia dentro ali do judiciário como um todo um conceito de justiça multiportas. E aí eu tinha preparado um texto super formal com o Bruno, mas na hora de entrar eu falei assim, pessoal, olha, eu tinha preparado um texto, mas depois de ouvir as anteriores, eu quero fazer uma pergunta a vocês. A gente não defende a justiça multiportas? Sim, defendemos. Mas desde que as portas e os porteiros continuem as mesmas, né? Pô, iniciativa maravilhosa, o consumidor.gov, de inovação, tecnologia, conectando pessoas. Óbvio que tem desafios, óbvio que tem obstáculos, óbvio que tem dificuldades, mas é um projeto que dá acesso a maior número de pessoas. Né? Isso não significa que o anterior deixa de existir. Ele pode continuar existindo, mas você dá novas oportunidades. O advogado ele é neofóbico, a explicação é isso. Ele não é neofílico. Então, é da natureza da profissão. Eu sempre discuto isso, né? O advogado, a advogada padrão é aquele menina que gostava de história, geografia, não gostava tanto de matemática, biologia, não sabia o que ia fazer na vida. Aí o pai e a mãe falam, cara, vai fazer direito, que direito dá muito dinheiro, você vai escolher um concurso público, e a pessoa entra ali, e aí às vezes ela entra mais ideológica, quer mudar o mundo, e aí, porra, já entra no escritório, e pô, o mercado é assim, ela vai... Então, assim, é engraçado que as pessoas elas vão sendo moldadas para serem conservadoras, porque, na verdade, elas lidam com o interesse dos outros. Então, se você é um advogado de família, você não pode ser a pessoa mais arrojada num momento delicado da vida da pessoa trabalhista. Então, isso está muito ligado ao ethos ali da profissão. Então, o advogado ele tende a ser conservador, com medo do novo. Por outro lado, eu acho que esse é o negócio da B2L que a gente vê, quando você começa a trazer um elemento lúdico. A gente, por exemplo, tem um podcast que a gente entrevistou, cara, uma série de diretores jurídicos, sócios, e aí você vai vendo que todo mundo, cara, uma fez balé, a outra foi pintora. Você vê que todo mundo tem esse aspecto, às vezes, criativo, e eu acho que a B2L é um pouco isso. Você vai abrindo, as pessoas elas só têm que abrir para o novo. E aí, quando elas abrem, começam a ver as oportunidades dessas portas, de caminhos que a tecnologia vão gerar mais eficiência. Mas tudo no direito é não antes do sim. Então, na dúvida, eu falo não. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem como ecossistema, que vem dando certo, né? Eu acho que hoje se fala muito mais sim do que não há 6, 7 anos atrás, quando a coisa começou, né? Ou então famoso depende, que é um formato de não. Dizer não, o cara fala depende. Vou pensar, né? Vou pensar. Eu vi o título de um dos cursos que está lá na página de vocês, da B2L, como extrair os dados da petição inicial por meio da inteligência artificial generativa. Há 5 anos, se alguém visse aqui, ia dizer que isso é um meme, isso é uma pegadinha, não existe. O que é isso? Então, eu pergunto,
quais os impactos que vocês esperam, que vocês podem antever aí das coisas que estão rolando, né, principalmente inteligência artificial no setor e outras tecnologias no curto e médio prazos? Que tecnologias são as mais usadas nessa cruzada aí de vocês pela inovação, pela mudança? Cara, eu acho que o grande desafio hoje em dia não é nem tecnológico, porque tecnologia nós temos, mas é o modo que utilizamos e o modo que a gente nos organizamos na utilização dessa tecnologia. Mas quando a gente fala de tecnologia, eu acho muito a questão da automação, né? Se fala muito de inteligência artificial, né? Só que muitas vezes você tem que dar um passo anterior de estrutura do time, interdisciplinariedade, você tem um time com diversas habilidades dentro dele, uma gestão descentralizada, né? Porque o direito ele é muito centralizador, muito do domínio, muito do controle, que é a mentalidade que existia na primeira Revolução Industrial, né? O direito ele teve um salto da primeira para a quarta Revolução Industrial, porque durante as 3 revoluções industriais, enquanto a sociedade ia modificando, o modo de gerir, o modo da cultura jurídica permanecia igual a de 250 anos atrás. E agora a gente está tendo essa mudança, por isso que o choque é muito grande às vezes. Então, eu acho que o maior desafio não é tecnológico, mas, bem, quais são as tecnologias mais utilizadas hoje em dia? A gente fala de automação de documentos e processos, né? Quando a gente fala também de inteligência artificial, devido à inteligência artificial generativa, né, cresceu muito, e aí existe um medo de ser substituído pela inteligência artificial. É a pergunta, depois da pergunta, o que é Lawtech e Legotech, a pergunta mais feita é: a inteligência artificial vai substituir o advogado? E aí a minha resposta não vai ser minha, vai ser do Richard Susskind, né, que é o nosso grande mentor, né, um cara visionário do direito. Ele, desde os anos 80, ele fala sobre esse tema. Ele quase foi expulso da Law Society, que é uma OB da Inglaterra, porque ele falou nos anos 90, num artigo, que todo advogado ia utilizar e-mail. Né? Imagine. Ele já falou assim, absurdo, vai acabar com a advocacia. Vai acabar com a advocacia. O e-mail já está acabando o mundo, o advogado tem 10 vezes o que tinha naquela época. Né? E aí passou o e-mail, todo mundo usa e-mail e acabou a advocacia. Né? Só que essa discussão parece ridícula, mas há 3 anos atrás, a discussão que existia nos grupos de advogados era se o advogado deveria usar o WhatsApp ou não. É isso. Né? Então, assim, ela se redesenha, né? E o advogado continua. Né? O advogado ele continua existindo. Por quê? Porque a gente vai sempre caminhando para uma sociedade cada vez mais complexa. E na sociedade cada vez mais complexa, as relações, as interações serão mais complexas, sujeitas a conflitos. E quem que vai resolver esses conflitos? O advogado. Então, assim, e aí o Richard Susskind, ele fala o seguinte: cara, a pergunta está sendo feita errada, se vai ser substituído ou não. Eu perguntei, ano passado fomos a Londres, né, porque a B2L ela é uma associação que está se expandindo pelo mundo inteiro, né, em Londres, Nova York, né, Portugal, né, indo para o mundo inteiro. E aí, de novo, vamos estar em Londres novamente agora em outubro. Perguntei para ele, cara, me responde, vai ser substituído ou não pela inteligência artificial? Ele falou assim, cara, a pergunta está errada. Eu falei assim, como assim a pergunta está errada? Ele falou assim, a pergunta é: que novas oportunidades e novas atuações do advogado vão surgir devido às novas tecnologias? E é o que está acontecendo. Pelo menos 20 novos nichos de atuação estão surgindo dentro do direito. Quando fala, devido às novas tecnologias, foi necessário criar uma LGPD. Dentro da LGPD tem um DPO. Só na Europa, estima-se mais de 100 mil novos empregos para cobrir a questão do DPO. O que é DPO? O DPO é o Data Protection Officer. É o cara que é responsável, né, pela gestão dos dados dentro da empresa. Né? E aí começaram a surgir empresas do DPO as a Service, porque meu escritório é muito pequeno, minha empresa é muito pequena, eu contrato uma terceirizada para poder fazer esse tipo de serviço. Um nicho novo de mercado. E aí você passa de Legal Operations, é toda uma nova habilidade que está surgindo. O Legal Prompt Engineer, que tem um curso da Futilaw sobre... Eu já vi Prompt Engineer, Legal Prompt Engineer. O Richard Susskind tem um livro, Tomorrow Lawyers, que acabou de ser traduzido para o Brasil em português pela primeira vez. Né? A gente lançou no evento da B2L, pela editora E+, foi lançado esse livro. Ele fala de pelo menos 20 novas profissões do advogado. Então, assim, a filosofia, ela nasce de onde? O mais importante, às vezes, não é nem a resposta, é a pergunta. Né? Então, a pergunta está sendo feita errada. E é uma pergunta de quem tem medo, né? Do lance neomorfóbico. Se um programador, ele nunca pergunta, a tecnologia vai acabar com... Não. Qual a startup que eu vou desenvolver? Tá para onde que eu vou? Tem que aprender. E aí, o advogado deveria estar se perguntando, para onde que eu vou arrumar a minha profissão? E eu acho que um ponto, Daniel, só para te complementar, eu acho que quando a B2L surgiu, o Daniel capitaneou muito bem isso. Eu ia no início, a B2L começou comigo e com o Matheus, né? Como o Daniel bem falou, engenheiro, ele era da Invenis, e a gente fez um primeiro estatuto, depois fez uma segunda reunião, fez um segundo estatuto, que vieram 20 empresas. E aí eu ia nas reuniões com jurídico, escritório, eu falava assim, cara, eu sou do Sem Processo, era na época uma plataforma de acordo, hoje é um hub de tecnologia, e as pessoas não conseguiam entender, ele falava assim, mas o que faz? E aí a gente teve a ideia de fazer um radar, que depois isso derivou para um radar dinâmico.
Então, você hoje entra na B2L, isso é legal, porque, cara, muita gente que está vendo talvez não conheça, sejam advogados, têm interesse em conhecer, você entra no site da B2L, procura o radar, e o radar dinâmico, e a gente fez um verdadeiro menu, né? Assim, você tem um catálogo das categorias. Então, aqui é a plataforma de acordo, aqui é a automação. Então, ali ele mostra um pouco da categorização. Até o Daniel lançou agora 3 categorias novas, né, no último evento. Você vê que as coisas não param. Evoluem muito rápido. E aí, uma coisa que a gente sempre falava, e eu acho que... Então, tem muita tecnologia muito disponível, tem muita coisa sendo utilizada, tem empresas que cresceram muito, que tem muitos clientes, e isso é uma coisa muito legal, acho que a B2L ajudou muito. Mas esse é o ano da inteligência artificial generativa. Acho que isso aí não tem dúvida no mundo, não só no direito. Eu lembro que o ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado, eu comecei a utilizar e eu fui de ser uma pessoa neofóbica para uma pessoa neofílica. Então, cara, tem um monte de empresas de tecnologia, recebi provavelmente ali na primeira semana o link, cara, quis utilizar e quis testar para o direito. Então, eu comecei a testar, cara, faz um contrato tal, faz uma petição. Cara, eu fiquei assim, abismado, porque a gente fala de inteligência artificial da B2L há pelo menos uns 7 anos. A gente teve curso de inteligência artificial na Future Law em 2018. Era tudo muito teórico. O Turing fala disso, há século. A gente já tem mais de um século aí de discussão acadêmica sobre inteligência artificial. O Turing menos de um século, né? Mas discussões até anteriores. Só que a gente está agora no ano, o ChatGPT e outras, né? Mas acho que o ChatGPT é o mais emblemático disso. Ele é uma revolução de design, porque ele permite a gente ver isso na prática. Então, os algoritmos, a inteligência artificial já estava presente na nossa vida, só que agora está lá na palma da nossa mão. E aí, eu estimulei a galera do escritório, do Lima Ferguson, mandei uma mensagem, falei, galera, todo mundo começa a utilizar, óbvio, com alguns cuidados, não vou botar dados dos clientes, porque justamente a preocupação de dados, etc. E comecei a estimular isso. E, cara, eu fiquei tão fascinado, eu tenho um post no LinkedIn que eu falei, olha, em 2023 não vai acabar que todos os advogados de todas as empresas e todos os escritórios vão utilizar, pelo menos em algum momento, o ChatGPT. Isso vai se espalhar numa velocidade por todos os mercados e no direito também. E aí a gente começou a fazer alguns testes no Sem Processo e hoje a gente lançou uma solução que se chama Notifica. E aí até ficou o convite, quem quiser botar Notifica com 2 Cs, também bota lá no google.com.br. A gente desenvolveu uma solução com o ChatGPT que a gente cria uma notificação em 1 segundo. Então, assim, você responde 3 coisas, aperta o botão, cara, e ele cria. E não é que ele cria uma notificação, ele dá o fundamento legal, ele fala a decisão judicial correlacionada, ele cita a lei relacionada com aquele caso. E eu gosto, tenho feito palestra para jurídico, empresa. A gente começou por uma notificação. A gente agora está derivando esse produto e expandindo para todas as áreas. Cara, olha a velocidade que o direito vai ganhar. Imagina o que não foi o computador pessoal. Imagina um advogado que tinha uma máquina de escrever que ele errava, riscava, ou passava liquid paper. Tipo, olha o mundo, a velocidade que era o mundo. A gente foi para um processo que hoje você faz, já distribui online, faz audiência online. Agora a gente vai para um mundo que vai ser um clique. Você vai criar petições, você vai ler. A gente fez umas aplicações lá que você lê os contratos e você pega um contrato de 100 páginas e 2 segundos depois você tem um resumo daquele contrato. Então, essa é... Bem feito, né? Bem feito. E isso que é bizarro. Então, assim, acho que o momento hoje é da inteligência artificial generativa. A gente fez esse curso de Prompt Law porque o desafio... até tem um programador lá, o Lucas, que é o nosso CPO, ele fez programação na PUC, ele estava falando, eu tive aula de como pesquisar no Google, na faculdade de engenharia da computação. Então, não é trivial pesquisar no Google. Você tem que saber como pesquisar da melhor forma. E para você extrair o melhor da inteligência artificial generativa, você tem que ter os melhores parâmetros. E isso é zero trivial para um advogado e uma advogada que não está acostumado com o raciocínio da máquina. A gente não tem uma visão analítica de premissas óbvias. Então, o nosso curso, por exemplo, é para ensinar. Aí é o que você falou, cara, se você chegasse, nem precisa ir há 10 anos atrás. Há 1 ano atrás, antes do ChatGPT ser lançado, falar que você ia ensinar advogado a fazer prompt. A gente está ensinando advogado a falar com máquina, cara. A gente está ensinando... Não é uma linguagem... Antigamente tinha essa dúvida, né? O advogado vai precisar programar... Não, brother, talvez nem o programador vai precisar programar. Hoje quem programa é a própria máquina. O que tem que fazer a perguntinha. Você só tem que saber falar com a máquina, cara. Então a gente está ensinando, é quase um curso de línguas. A Future Law hoje é uma linguagem das máquinas. Então... É o novo letramento, né? É o novo letramento. Quer dar uma última? Porque a gente está com o tempo estourando. Fala, Daniel. Não, só para... Mas falando desse jeito, às vezes dá a impressão assim, apertou o botão, aí vai sair a petição, e aí do outro lado vai ter uma inteligência artificial que vai analisar e já vai dar a resposta. Mas o que eu vejo assim, no mundo dos dados, né, que a gente produz em um dia, a quantidade de dados somados de toda a história da humanidade. A gente está crescendo exponencialmente.
Qual o papel do advogado? Da curadoria. Isso. É isso. Ou seja, o advogado, ele, em primeiro lugar... Por isso Eu que acho que não é só advogado, isso que é no mundo no mundo todo. inteiro, em todas as profissões. É, Então, assim, é. saiu aquela petição, o advogado ele vai ter que olhar e analisar se está tudo ok. Vai ser sempre necessário ali em certo... Claro, de repente não em tudo, né? Mas como eu estou falando, surgem novas profissões, algumas anteriores, atuações anteriores, a máquina vai fazendo melhor do que o ser humano, vão surgindo novas, mas existe ali um gap que é da curadoria, né? Da curadoria. Tanto da parte do advogado quanto da parte do juiz. Por isso que eu gosto muito da frase, que é o seguinte, mais do que técnicos do direito, e não que a técnica não seja importante, pessoal, a técnica ela é essencial, os hard skills, né? Você tem que ser um bom advogado. Se eu quero ser um bom advogado de direito para startups, eu tenho que dominar o direito empresarial, né? Então, assim, mas mais do que técnicos do direito, no futuro a gente vai precisar de filósofos do direito, pensadores do direito, que sejam capazes de pensar através dos princípios. O que essas revoluções tecnológicas estão nos fazendo é tirar um pouco aquele trabalho muito mais manual e fazer com que o advogado volte a pensar o próprio direito. Porque a gente tinha tanta tarefa manual, tanta coisa massiva para fazer, que a gente não tinha tempo nem para pensar no próprio direito, na própria justiça como um todo, para melhorá-la. Então, assim, essa é a verdadeira mudança que existe, né, de formar pensadores. Porque, pessoal, hoje é o ChatGPT, ontem foi o metaverso, antes de ontem foi smart contracts, criptomoedas, amanhã vai ser outra coisa que a gente não sabe. Então, assim, as mudanças elas são cada vez mais rápidas, né? Como diria Heráclito, ninguém pode tomar banho no rio 2 vezes, porque a mudança é muito rápida. Só que Platão e Aristóteles ele dizia, a inteligência humana, sim, é verdade que o rio passa, ninguém banha no mesmo rio 2 vezes, toma um banho no rio do mesmo... Falei banha, pessoal, porque no Maranhão você fala, banha, vou banhar no rio. Legal. Né? Vou banhar no Rio, eu sou do Maranhão, apesar de morar muito tempo no Rio de Janeiro. Heráclito ele falava, ninguém pode tomar banho no rio 2 vezes. Sim, é verdade que a mudança ela é constante. Só que Aristóteles e Platão dizia, mas o ser humano, a inteligência humana e a vontade humana é como um peixe. Ele é capaz de navegar nesse rio e entender a unidade na diversidade. Então, assim, realmente, se você olha só superficialmente, a camada superficial, você vai ficar, às vezes, até desesperado, porque cada dia surge uma novidade. Mas se você pensa através de princípios, você descobre a unidade na diversidade, né? E é através dessa pensar em princípios e pensar nessa unidade na diversidade é que a gente precisa estar formando os novos advogados, os novos profissionais. Então, no final, a B2L não é sobre inovação, não é sobre tecnologia, mas é sobre pensamento, sobre filosofia e sobre pessoas. E tudo isso é apenas uma camada externa importante, né? Mas não essencial. Maravilha, olha, eu estou emocionado. Bonito, Porque né? você está falando do mundo, né, Daniel? Você não está falando de Lawtech, a gente começou falando de Lawtech aqui, mas estamos falando das nossas vidas, do nosso futuro, do nosso presente, dos nossos filhos, de como a gente vai conviver, né? Queria agradecer muito a presença do Daniel e do Bruno. Aulão, eu vou ter que dar uma processada a isso, não tenho capacidade ainda, meu processador está muito quente. Obrigado, Beto. Obrigado a vocês, queria agradecer também ao Daniel Orlean, que deu ajuda para esse encontro aqui maravilhoso acontecer. Eu vejo vocês na semana que vem em mais uma edição do Rio é Tech. Agradecer ao Vinícius também, pilotando todas as máquinas ali atrás. Valeu, um abraço, até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu.